Oi, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje eu estou trazendo um convidado muito especial que eu conheci num evento político. Nós estávamos todos numa mesa redonda conversando ali, aquele tete a tete e cheio de assessor e secretário. Eu comecei a conversar um pouco sobre essa pessoa e um assessor dele me falou: o Eleazar, olha, já falei o nome. O Eleazar, ele acorda 5 horas da manhã, coloca todo mundo para acordar, manda os objetivos, ele tem muitas ideias para o município. E assim, eu achei ele uma pessoa muito vibrante, muito comunicativa. Comecei a seguir ele nas redes sociais, sabe? Vi ele um político jovem, proativo, treina. Não, vocês vão entender o que eu estou falando. Estou aqui hoje com o Eleazar. Olá, doutora, tudo bem? Primeiro eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui no CajaTcast para a gente poder conversar um pouco sobre o Vale do Ribeira, sobre políticas públicas aqui para o Vale do Ribeira e é um grande prazer. Eu esqueci de falar, ele é prefeito, foi prefeito de Pedro de Toledo por 8 anos. Falo que é prefeito, porque uma vez prefeito, sempre prefeito. E ele veio aqui hoje contar um pouco da história dele. Ele é nascido em Pedro de Toledo, no Vale do Ribeira. E mesmo hoje, né, que ele é empresário hoje e tal, ele continua aqui, continua nos ajudando no campo da política e nos informando. Como foi a sua história, Eleazar? Conta para nós. É isso mesmo, eu sou nascido e criado em Pedro de Toledo e nunca saí de Pedro de Toledo para viver em nenhuma outra cidade. Amo o Vale do Ribeira, amo a minha cidade. É um grande desafio, né, doutora? É um grande desafio porque a gente sabe que não é fácil enfrentar os problemas do dia a dia. É quem vive aqui no Vale do Ribeira, né? Com questões de falta de oportunidades, faltas de recurso financeiro, né? De falta de emprego, né? Então, acho que é um dos assuntos que a gente vai acabar abordando hoje aqui. Eleazar, conta pra gente como que foi a sua infância no Vale do Ribeira, como que é a história até chegar aqui, até chegar na política. Doutora, a minha infância foi uma infância muito difícil, né? Uma infância bastante pobre. Eu acho que a gente se identifica muito com muitas crianças aqui do Vale do Ribeira. Sim. Essa situação. E assim, o meu pai, quando se separou da minha mãe, eu tinha 13 anos de idade, sempre acompanhei com meu pai nas obras desde os 8 anos, né? Então, quando o meu pai se separou, eu tinha 13 anos de idade, eu já fui ser o homem da casa, né? Então, já tive que ajudar minha mãe a levar o sustento para dentro de casa, junto com mais meus outros 3 irmãos, né? Então, foi assim, uma dificuldade muito grande, né, que nós passamos e hoje é a realidade. Vejo hoje, né, eu como prefeito nesses últimos 8 anos, eu vejo que é a realidade de muitas pessoas aqui do Vale do Ribeira, doutora. E você também tem uma história no esporte. Conta pra gente como que é essa história no esporte. Eu acho que também essa história de ser professor te colocou no objetivo de uma luta social. Você via diariamente, né, os seus alunos e o que eles passam, o que os alunos aqui mesmo do Vale do Ribeira passam. O esporte, eu posso falar com toda a propriedade que o esporte é uma das maiores ferramentas de transformação social, de transformação de vida. E o esporte transformou a minha vida e transformou a vida de muitas pessoas, muitos alunos meus, né? E eu tive a oportunidade, né, de seguir outros caminhos, né? Infelizmente, alguns amigos meus acabaram se perdendo nas drogas e a questão do esporte, ele tem essa disciplina, como eu falei, é uma ferramenta de transformação de vida, transformação social. Então, o esporte sempre me ensinou a ficar longe dessas coisas erradas e ensinou a gente a ter disciplina. O esporte ensina a gente a vencer na vida, porque tudo aquilo que a gente aprende, principalmente nas artes marciais, que a gente trabalha muita disciplina, essa questão de você foi lá, você treinou, perdeu uma luta, volta para academia e treina de novo, e treina até você vencer. Eu acho que essa lição é muito importante, né? De você, né? Porque e na vida da gente é assim, né, doutora? Não adianta, a gente caiu aqui, a gente tem que se levantar, sacudir a poeira e continuar lutando. A vida da gente é uma luta diariamente. Até o meu primeiro slogan, né, da minha primeira campanha foi assim, lutando por Pedro de Toledo. Porque eu sempre lutei na minha vida, né? Como eu falei, uma dificuldade imensa, né? De viver no Vale do Ribeira, pequeno, tendo que trabalhar para ajudar a sustentar mais 3 irmãos, né? Então, era uma luta constante. Ainda é uma luta constante, né? E eu estava vendo um pouco da sua história, você já partiu ali, porque geralmente a gente vê candidatos a prefeitos que saem da vereança, né? Sai ali da vereança para se candidatar a prefeito, e você já foi direto para o cargo de prefeito, acho que candidatou e ganhou, parabéns. E como que foi? Por quê já direto?
É, é, foi realmente um grande desafio, né? Porque geralmente acontece isso mesmo. As pessoas vão, né, candidato a vereador, ganha para vereador, faz uma carreira como Sim. vereador, presidente da Câmara, alguns vice-prefeitos, para depois vir a prefeito. E eu vim direto prefeito. Foi um grande desafio. É, e realmente, naquele momento político da cidade, em 2012, eu já era presidente de um partido, que na época era o Partido Democratas, né? Eu estava desde a época, era PFL, virou Democratas, Agora é União e agora Brasil. virou União Brasil, né? Hoje eu estou no MDB, né? Mas aí, em 2012, o partido lançou, né, uma pessoa candidata, né, o professor Walter, que inclusive foi meu chefe de gabinete, né? E aí, naquele momento, nós perdemos as eleições em 2012, né? Com o nome do professor Walter em 2012. Na próxima eleição seguinte, aí o pessoal começou já a cogitar, né? Isso, algumas lideranças, né? Nossa, começou a falar, poxa, Eleazar, tem que ser você agora, você é muito querido, você é uma pessoa determinada, né? Tudo que você faz, né? Sempre com bastante determinação. E aí começou a crescer. No momento, nem eu aceitei muito, porque o que eu penso? Eu penso assim, como é que as pessoas vão votar numa pessoa pobre, uma pessoa que trabalhava com obras, né? E eu não me via, assim, as pessoas votando numa pessoa igual a mim, assim. É que é a realidade da maioria das pessoas. Então, as pessoas sempre tiveram essa mentalidade de assim, não, a gente tem que votar no empresário, ou votar, né, em Pedro Toledo teve bastante prefeitos que eram bananeiros, assim, né? Então, pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Mas aí uma pessoa um dia chegou e falou para mim assim, qual que é a diferença? Você também não tem sonhos? O que você quer? Eu vejo que você é uma pessoa que você tem ideias, você quer fazer as coisas acontecerem, é de dentro do seu coração, a gente enxerga isso em você. E aí, quando a pessoa falou isso, isso me despertou. Aí eu falei assim, caramba, é verdade. Por que que a gente tem que sempre acreditar que uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior que o nosso vai resolver os nossos problemas? Se eu não estou acreditando em mim, eu não acredito na maioria das pessoas que estão, né, da mesma classe social que eu, mas que têm sonhos, né, e que querem uma sociedade mais justa, né? A gente sempre acredita que alguém que está um empresário ou, né, igual eu falei, um bananeiro, vai resolver os nossos problemas e às vezes a gente acaba se decepcionando. Não estou desclassificando, porque eu tenho muitos empresários, amigos meus hoje, prefeitos, que são ótimos prefeitos, pessoas também, bananeiros, que foram prefeitos também, ótimos prefeitos, mas assim, isso trouxe para uma realidade, para dentro da gente mesmo, né? Até que na campanha, quando a gente começou a lançar isso, na época a gente falava assim para as pessoas, quando a gente levava o projeto, pô, eu quero ser candidato a prefeito da cidade. Aí as pessoas também às vezes se espantavam, pô, mas você? Não, pô, não dá. E aí eu falava, por que não eu? Por que não você? Por que nós não podemos? Né? E aí começou a despertar isso nas pessoas, verdade. E Por que não faz a nós? diferença você já ter sentido na pele, sabe? Exatamente. É bem diferente quando a gente vai falar de transporte público. Uma pessoa que nunca pegou transporte público na vida, né? Às vezes ela vê o transporte público de uma bolha totalmente diferente da nossa, que só pegamos por muito tempo o transporte público. Que vive o dia a Escola dia. também, escola pública. Uma pessoa que saiu da escola pública, né? A merenda, que comeu a merenda da escola pública. Porque às vezes quando você olha de um lugar onde você não teve que comer, que você levava lanche todo dia na sua lancheira, você não entende a real necessidade da população. E eu enxergo em você essa pessoa que ela vem, ela é nascida no Vale do Ribeira, ela vem e vê essa real, o que realmente do que nós precisamos aqui, o que as crianças precisam aqui, conseguiu colocar em prática em Pedro de Toledo, transformou Pedro de Toledo em 8 anos. E eu acredito que seja um motivo de orgulho, né? O que é Pedro de Toledo hoje. É isso mesmo. Essa questão da vivência é muito importante. A gente valoriza coisas que eu sempre falei assim, quando a gente está governando, a gente tem que sempre se colocar do lado do munícipe, né? Saber o que o munícipe quer, o que eu quero para mim, para minha família, qual é a saúde que eu quero para mim, qual é a saúde que eu quero para minha família. Minha mãe passou um episódio, minha mãe no final do ano passado agora, ela teve um infarto. Sabe onde minha mãe foi tratada? No SUS de Pedro de Toledo. Nossa, que orgulho. Minha mãe não tem convênio. Eu não tenho convênio. Meus filhos não têm convênio. Minha mãe foi salva dentro de Pedro de Toledo, no hospital de Pedro de Toledo. Né? Então, isso é motivo de muito orgulho. A merenda que a gente dava para nossas crianças nunca entrou embutido
o embutido dentro das escolas. Salsicha não entrava, só em época de festa. Mas na merenda escolar das crianças, do dia a dia, era só alimentos nutricionais preparados com muito amor, com muito carinho pelas merendeiras, pela nutricionista que cuidava, né? Com todo o cardápio. É mais caro. Mas a gente não pode economizar em coisas que são essenciais. Nós temos crianças que faziam só a alimentação dentro da escola. Então, é esse olhar, essa vivência, né, que passamos nessa dificuldade, e a gente levar isso para o dia a dia e poder transformar a vida das pessoas através da política. Nós temos crianças no Vale do Ribeira que só se alimentam mesmo da merenda. A realidade que o Eleazar está falando aqui não é só de Pedro de Toledo, é de todas as cidades do Vale do Ribeira, né? Nós temos crianças que elas vão para a escola, o objetivo delas da escola é se alimentar, né? Tem isso que quando você está com fome, quando essa luta contra a fome, você não consegue nem se concentrar na escola. Então, muitas crianças vão mesmo para se alimentar ali, o tanto que é importante os políticos, né, ativos, se interessarem por isso. E outra coisa que eu queria te perguntar, Eleazar, sobre a política ativa, que quando nós começamos, né, a conversar, estar em ambientes políticos, a gente começa a entender, é assim, quando eu entrei, né, no ramo, na política, para assessorar aqui mesmo no Vale, é uma coisa que realmente nós não sabemos, não interessa se eu estudei direito ou não, mas nós não sabemos, quando nós somos de fora, são as emendas parlamentares que vêm de deputados, tanto o deputado estadual quanto o deputado federal. E aí, durante a campanha, me falava assim, tal deputado vai vir aqui e tal, e ele mandou 250 mil, vou citar minha cidade, para Cajati, ele mandou 250 mil para Cajati para fazer isso, e eu ficava super grata, falava, nossa, vamos abraçar isso. Mas depois, aí já um pouquinho mais de experiência na política, prefeito, eu vi que não é nada. Então, eu queria que você explicasse para nós qual que é essa potência. Primeiro, o que é emenda parlamentar, né? E depois, o que tem por trás? São os valores? Você pode até citar valores para nós, né? Porque, para mim, 250 mil era muito, mas existe reais valores em cima disso. Essa pergunta é muito importante, viu, doutora? Porque, assim, principalmente nessa época de política agora, a população vai ver muito deputado fazendo campanha assim, né? Olha, levei 100 mil para tal lugar, 150 mil aqui, 250 mil ali, né? As emendas parlamentares, vou dar um exemplo, tem deputado federal, os deputados federais, eles têm em média ali 30 milhões de emenda parlamentar para gastar durante o ano com os municípios. 30 milhões, uma média, né? Fora as emendas de bancada, né? Tem outros tipos de emendas depois, né? Mas as impositivas, que o governo é obrigado a pagar dentro daquele ano, são aproximadamente 30 milhões. Isso que você falou acontece muito, doutora, né? O deputado chega na cidade com 100 mil, 200 mil, e aí a gente fica super contente. Nosso povo é um povo acolhedor, um povo humilde, um povo simples, né? E a gente acaba se contentando com isso. Não que não seja importante, as emendas parlamentares são importantes, a gente sempre agradece os deputados que vêm trazer emendas para o município. Só que nós vivemos uma realidade hoje, no Vale do Ribeira, hoje não. O Vale do Ribeira sempre viveu essa triste realidade de ser o lado mais pobre do estado de São Paulo. O lado mais pobre do estado mais rico desse país, que é essa grande locomotiva, que é o estado de São Paulo. Então, a gente não pode aceitar isso dentro do estado mais rico, aceitar que nós temos um lado do estado de São Paulo que é conhecido como o IDH mais baixo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, aonde as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, o maior número de pessoas nessa situação vivem, que é aqui no Vale do Ribeira. Então, assim, as emendas parlamentares, elas são importantes. Mas o que nós precisamos, doutora? De projetos que vá tirar as famílias dessa situação, né? Não é eu que estou falando que o lado mais pobre do estado de São Paulo. São os números. Vou dar um exemplo em Pedro de Toledo. Sabe quantas famílias estão cadastradas no Cade Único em Pedro de Toledo? Aproximadamente 1.000 famílias, uma cidade de 12 mil habitantes. Nossa. Olha a grande porcentagem de pessoas que só vivem de Bolsa Família. No Vale se reflete muito isso. Salvo Cajati,
que é uma cidade, né, onde a doutora reside, que tem algumas indústrias, né, a cidade, se eu não me engano, a mais rica do Vale do Ribeira, mas mesmo assim ainda precisa de muito investimento para gerar emprego para a população. O Vale vive essa triste realidade hoje, esse rótulo do IDH mais baixo do estado de São Paulo, né? Eu volto a repetir, do estado mais rico que nós temos, que sustenta esse Brasil. Nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos de um projeto, igual eu protocolei com o ministro Padilha, quando ele foi em Pedro de Toledo, trouxe o ministro Padilha em Pedro de Toledo, eu protocolei um projeto de desenvolvimento econômico para o Vale do Ribeira, porque se não tiver recurso financeiro, a gente não vai gerar emprego nunca. Como eu falei, as emendas parlamentares são importantíssimas, sim, mas nós queremos, o Vale tem que, o povo do Vale ele tem que clamar, sabe por quê? Por um desenvolvimento econômico, aonde nós vamos ter receita fixa, aonde a gente não vai depender de ficar passando o chapéu, os prefeitos, de ir lá 100 mil de um deputado, pelo amor de Deus, eu preciso comprar um remédio, eu vou lá perto do outro deputado, mais 150 mil, e a gente ficar dependendo disso, sem ter uma receita fixa, né? O Vale do Ribeira, para poder desenvolver, gerar emprego e renda, a gente tirar esse rótulo do IDH mais baixo do estado de São Paulo, a gente vai precisar urgente de um olhar especial, de um olhar humano para a gente tirar o Vale dessa situação. Então, concluindo aqui sobre as emendas parlamentares, então a emenda é o quê? É recurso, dinheiro, vamos falar assim? Isso. É dinheiro que é enviado para a nossa região. E os deputados de fora, a grande maioria de fora, então mandam as menores para nós. E mesmo assim nós ficamos satisfeitos com isso, né? Essa era toda a minha indignação quando eu descobri quanto que vinha de emenda e quanto que era enviado para nós. E é super interessante você falar do projeto que protocolou junto com o ministro Padilha. Como que funciona esse projeto? Doutora, só fazer um adendo na sua fala em relação às emendas parlamentares, né? Igual você falou aqui, os deputados, alguns mandam esse recurso para o Vale do Ribeira, algumas cidades. Porque tem deputado que é votado no Vale do Ribeira. Exatamente. E nunca mandou R$1 de emenda. Exatamente, isso acontece muito, né? As pessoas vêem nas redes sociais e tal, mas o deputado nunca pisou aqui no Vale. Então, assim, a gente vê isso muito, né? Deputados que decidiram 100, 150 mil para cá e, de repente, você olha lá na página dele ou na internet que destinou 100 mil para cá, mais 20 milhões para lá, 10 milhões para outro lugar, 5 milhões. Por quê? Porque nós não temos deputado hoje do Vale do Ribeira. Porque se a gente tivesse um deputado do Vale do Ribeira, aonde que ele ia investir mais? Não estou falando que é errado esses outros deputados fazerem isso, porque eles estão dando recurso pouco para cá, que não é a região deles, e na região onde eles têm o maior eleitorado deles, onde eles estão residindo, aí eles destinam a maior quantia de recurso financeiro, né? Então, hoje, o Vale precisa ter alguém que realmente olhe para o Vale do Ribeira, que tem esse olhar para desenvolver mesmo o Vale para poder gerar mais emprego. A doutora ia falar em relação ao projeto, né? Fez a pergunta, o projeto, porque é interessante também, antes eu acho que isso deveria ser passado nas escolas, né? Qual que é a função do vereador, qual que é a função do prefeito, do deputado estadual, deputado federal, senador, governador, até chegar no presidente, isso não é nos passado. E ou você se interessa e vai atrás, ou você cursa algum curso que tem. E a grande maioria das pessoas, elas votam em deputados assim, ou viu em rede social, ou pelo nome da família, né? E o que eu acho interessante é a gente saber como que um deputado pode nos ajudar, pode ajudar o Vale do Ribeira, que infelizmente hoje é muito pobre, ainda é muito pobre, né? No que diz respeito de alimento mesmo, né? Alimento, falta de emprego. Emprego. Isso. Como que ele pode nos ajudar? Ele pode nos ajudar nas emendas, mas também pode ajudar em projeto. Na realidade, o que nós precisamos hoje para tirar o Vale do Ribeira dessa situação, né? Vamos falar assim, o patinho feio do estado de São Paulo, nós precisamos desse projeto, né? E como que vai funcionar esse projeto? Como que o Vale do Ribeira vai sair dessa situação? Aonde tem recurso financeiro, as cidades têm receita, as cidades conseguem executar programas sociais, a cidade consegue gerar mais emprego, a gente consegue fazer mais obras, a gente consegue investir mais em saúde, consegue contratar mais pessoas para trabalhar nos hospitais, enfim. Aonde tem recurso financeiro, a cidade cresce, tem emprego, né? E tudo é consequência de onde o recurso gira, né? Então, o Vale do Ribeira, como não tem esse recurso financeiro, não tem essa receita, a receita que vem é só para pagar folha de pagamento. Se a gente quiser asfaltar uma rua, tem que correr atrás de um recurso financeiro através das emendas parlamentares. Então a gente fica vivendo disso, de correr atrás de deputado a vida toda para poder asfaltar uma rua, ou comprar um remédio, ou fazer qualquer outra benfeitoria. Diferente, vou dar aqui um exemplo.
fácil, onde as pessoas vão entender. Vamos pegar uma cidade assim, um exemplo, Praia Grande. Você vai na Praia Grande, você pega a receita da Praia Grande, entra bastante recurso financeiro, não entra? Por quê? IPTU. IPTU, exatamente. Então, a cidade ela começou a desenvolver, a cidade começou a crescer empresas, indústrias, prédios, tudo isso gera receita para a prefeitura. Agora, eu vou dar um exemplo da cidade onde eu moro. Pedro de Toledo, que a maioria das cidades do Vale do Ribeira são assim. Eu tenho aproximadamente 8% de área construída em Pedro de Toledo. 92% é Mata Atlântica. No Vale do Ribeira, em torno de 80% é Mata Atlântica. A maior mata de extensão que nós temos preservado no estado de São Paulo é no Vale do Ribeira. Só que aí as pessoas vão pensar assim, caramba, se eu tenho só 8% de área construída, só entra isso de IPTU? Por isso que eu falei que não tem recurso para pagar muitas coisas, para pagar praticamente folha de pagamento, né? Então, só que, peraí, e essa mata preservada, essa Mata Atlântica que nós preservamos? Que, na realidade, o mundo precisa disso. A gente vê isso todos os dias na televisão, falando do desmatamento da Amazônia, só que países de fora vai lá e dá recurso para poder preservar, né? E isso é verdade, no Vale do Ribeira não é diferente. Isso acontece. O recurso financeiro vem também porque nós preservamos a Mata Atlântica. As empresas que poluem, elas pagam, que se chama o ICMS verde, elas pagam a compensação ambiental, o recurso financeiro. A mata também é como se fosse o IPTU das cidades que tem bastante casas e prédios. Isso gera riqueza, mas o recurso não vem para cá para a gente poder desenvolver políticas públicas que vai atender a ponta, que vai atender a quem mora no Vale do Ribeira, que vai gerar emprego que nós precisamos. Então a gente precisa ter esse projeto de desenvolvimento econômico que ele fala sobre isso. A mata preservada que nós temos no Vale do Ribeira, ela gera riqueza. Essa riqueza tem que vir para cá para a gente poder gerar emprego, gerar renda, dar mais dignidade para as famílias, né? É isso que nós precisamos para investir mais em educação, para investir mais em saúde, né? Esse recurso financeiro é para isso. Só que nós tivemos uma vitória muito grande o ano passado. E eu tenho que agradecer até aqui o governador Tarcísio, que foi sensível à fala nós, os prefeitos da gestão passada. Nós protocolamos um projeto que foi para a Câmara dos Deputados, foi votado por todos os deputados estaduais, né? E foi votado a favor. Só para vocês terem uma ideia, esse ano, vou falar por Pedro de Toledo, dobrou a receita de ICMS verde, né? Que é o imposto que paga para a gente preservar a mata. Então, hoje, esse ano, Pedro de Toledo vai receber 5 milhões a mais, que foi uma grande conquista de nós, os prefeitos. É isso que nós precisamos, é esses projetos que nós precisamos. Só que ainda é pouco. Nós queremos ter uma receita fixa para que a gente possa fazer um planejamento melhor para poder desenvolver as cidades, poder gerar emprego e fazer investimentos que realmente vai atender a ponta das famílias que realmente precisam. E aí sim, com esse projeto de desenvolvimento econômico, a gente vai tirar esse rótulo do IDH mais baixo do estado de São Paulo, porque vai ter investimento na veia, vai ter investimento direto nas pessoas, nas famílias, vai refletir no comércio local. Os empresários também vão ganhar uma grande parcela com isso, porque, na realidade, as pessoas que investem, quanto mais recursos financeiros girando, as pessoas têm mais poder de compra, né? Porque nós falamos que nós somos uma região pobre, mas, de um lado, de recurso financeiro nós podemos ser, mas de preservação de lugares, para abranger ali nosso turismo, nossas cachoeiras, a nossa mata, ali em costa, tudo. Nós somos muito ricos, né? Exatamente. Então, nós somos pobres do lado financeiro, mas se você for colocar ali, isso foi até o Eleazar que me colocou a par e falou assim, Maíra, olha essas duas imagens aqui. Aqui é uma cidade com muitos prédios. Essa cidade é rica? É. E olha essa imagem aqui. Essa cidade preservada, com muita mata, muita preservação, também é uma cidade rica. A gente só precisa igualar elas em questão de receita. E é muito importante que a população do Vale do Ribeira conheça como nós vamos fazer isso. Porque a gente vai conversando, né, durante... conversa com o eleitor aqui, vai conversando com os munícipes, e eles nos falam, nós precisamos de turismo, de aumentar o turismo e tal, e para aumentar a nossa renda. E nós desconhecemos, né, o ICMS verde. Desconhecia. E esse projeto mesmo que tem de aumentar o ICMS verde para que
faça justiça, então. Se a indústria na cidade X de São Paulo está poluindo, está pagando, tem que pagar realmente o nosso devido valor. Exatamente, doutor. Então, isso é o entrave no Vale do Ribeira, é isso que trava o desenvolvimento do Vale do Ribeira, essa questão ambiental, né? Essa questão ambiental. Se você for a gente vive os extremos ali, né? A gente está aqui a 150 quilômetros da capital, né? Da grande capital, e aí é uma realidade triste, a realidade do Vale do Ribeira, em questão de recurso financeiro. Aí você vai para o interior de São Paulo, você já vê uma outra realidade. Sim. Você vê polos, né, industriais, você vê muitas construções, você vê a cidade toda asfaltada, você vê recursos financeiros girando ali, a cidade crescendo, emprego, né? Então a gente vive os extremos ali, né? A 150 quilômetros de São Paulo, de um lado totalmente pobre, e 150 quilômetros do outro lado você vê um lado totalmente rico, porque na realidade não tem esses entraves, essa questão ambiental que trava o desenvolvimento, lá não tem, né? E aqui nós temos, né? Só que a gente sabe que isso aqui, que a gente preserva, que o mundo precisa, e nós entendemos que nós temos que preservar, isso gera uma riqueza. Nós só queremos que venha para cá, para o Vale do Ribeira, para dar mais dignidade para as famílias que moram aqui. E prefeito, estou vendo aqui que você realmente é do Vale, né? Todas as nossas conversas, eu vi muito isso em você, essa luta pelo Vale do Ribeira. E o que você vê lá na frente? Assim, se fosse fechar os olhos aqui, do que você enxerga para o Vale do Ribeira do futuro? Olha, eu enxergo, na realidade, muita prosperidade, doutora. Mas para que isso aconteça, nós, que somos moradores do Vale do Ribeira, nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter a consciência, nós temos que entender que emenda parlamentar é importante sim, mas nós não queremos só emenda parlamentares. Porque a emenda parlamentar é obrigação, como eu falei, o governador tem que pagar durante o ano a emenda do deputado. Então, ele é obrigado a pagar aquela emenda. Mas nós queremos realmente um projeto que atenda a ponta, que realmente vai gerar emprego, vai tirar o Vale dessa situação. E depende de nós. Se nós nos unirmos, moradores do Vale do Ribeira, se a gente falar assim, eu quero um projeto de desenvolvimento econômico, nós queremos receita. Meus filhos, eles querem crescer aqui no Vale. Meus filhos, eles querem trabalhar aqui. Né? Nós queremos que nossos filhos fiquem aqui. Eu acho muito bonito um projeto que tem do Sebrae, lá com a Michele, com a Jaqueline. E, inclusive, eles dão essa consultoria, eles falam assim, dá gosto ser do Vale. E dá gosto ser do Vale. Você falou das belezas naturais. Nós temos as maiores cavernas aqui no Vale do Ribeira, a maior concentração de cavernas. Nós temos aqui, no Vale do Ribeira, um potencial turístico imenso. Nós temos aqui tudo que as outras regiões queriam ter. Tudo. Cachoeira, Mata Atlântica, caverna, trilhas. Praia. Só que as outras regiões, elas não... Nós podemos ter o que as outras regiões têm, né? Uhum. Mas eles não podem ter o que nós temos aqui. Então, nós temos esse potencial enorme que é o turismo, né? Então, eu acompanho também o trabalho do pessoal do Sebrae. Inclusive, eu quero aproveitar e parabenizar todo o trabalho que é feito aqui, principalmente essa palestra de você poder incentivar as pessoas, porque as pessoas antigamente tinham mentalidade, né? Às vezes o próprio turista mesmo, uma vez eu vi a Michele falando que ela chegou numa cidade, né? E aí perguntando pro pessoal, mas o que tem aqui pra gente poder aproveitar e tal? Isso é porque o cara era comerciante. Ele falou assim, não, aqui não tem nada, mas é a cultura. Não tem nada, e está perdendo seu tempo. Ele é comerciante, ele tem que vender a cidade. Ele tem que falar assim, aqui nós temos cachoeiras, nós temos trilhas, nós temos a maior concentração de caverna. Então, assim, essa mentalidade, as pessoas também têm que aprender a valorizar onde elas estão. E aqui o Vale do Ribeira é muito lindo. As pessoas ficam encantadas quando elas vêm para cá para o Vale do Ribeira e elas ficam tirando foto de passarinho, quando elas vão fazer uma trilha, entra na nossa Mata Atlântica preservada, vão numa cachoeira, né? Visita o Vale do Ribeira. Cada cidade que ela vai, ela fica encantada. Eu tinha muito isso dentro de mim, que eu tinha que sair para fora para estudar. E aí eu fiquei 10 anos, morei 10 anos em Curitiba, estudei. E em Curitiba, quando eu pensava em ter um filho, em ser mãe, eu falava, gente, mas meu filho precisa ser criado no Vale do Ribeira. Não, eu não quero meu filho, nada contra Curitiba, passei muitos anos, sou muito grata a Curitiba, mas eu quero que meu filho tenha essa experiência de pé na terra, de ir no rio, sabe, de curtir uma cachoeira, a segurança que nós temos. Claro que atualmente temos um pouco
menos segurança do que tínhamos antigamente, mas ainda somos uma região segura para se viver, para se morar. Nós vemos casas que não tem muro, uma grande maioria das casas, principalmente nos sítios, né? Uhum. Não tem muro e as pessoas vivem bem, as pessoas vivem felizes no Vale do Ribeira. A gente não consegue entender que mesmo vivendo, né, às vezes, com pouco recurso financeiro, nós somos muito felizes de poder acordar num domingo e ir numa cachoeira. Eu sempre falo que o pessoal do Vale do Ribeira, nós somos uma grande família, né? Todo mundo conhece todo mundo. Aqui, graças a Deus, não tem ainda essa questão de criminalidade, né? Quando acontece um homicídio, uma vez ou outra, todo mundo fica assustado, né? Diferente das grandes cidades, né? Enfim, é um lugar belíssimo de se viver. Não é à toa que muita gente, na pandemia, que veio para o Vale do Ribeira, morar nas chácaras, ficar nas chácaras, muitas pessoas não foram embora, continuam trabalhando remotamente, né, e estão aqui, estão no Vale do Ribeira, estão adorando, porque é essa energia que nós temos aqui, né? Esse povo acolhedor que nós temos no Vale do Ribeira. Outra coisa que o Eleazar me enfatizou, e sabe quando cai a ficha? É as grandes empresas que nós temos no Vale do Ribeira. Né? Nós temos grandes empresas no Vale do Ribeira, alimentícias, que é motivo de orgulho para nós. Nós saímos, estava falando da Tropidã, nós saímos do estado e ainda a gente consegue ver os produtos da Tropidã, nós conseguimos ver a Casquim, nós conseguimos ver empresas de laticínios. Nós temos aqui no Vale do Ribeira também as nossas bananas, que são tão famosas. Exatamente. Então, assim, quando nós olhamos, eu acho que nós também temos que olhar com essa visão de orgulho, né, Eleazar? Claro, são grandes empresas que têm uma contribuição muito grande para o Vale do Ribeira, até porque empregam bastante pessoas, né? E levam o nome do Vale do Ribeira também, né? Igual você falou da Tropidã, da Casquim, né? Então, é realmente um motivo de orgulho para o Vale do Ribeira. Imagine só, se nós tivéssemos várias outras empresas como essa aqui no Vale do Ribeira, né? Quanto que a população não ia ganhar na questão de emprego, né? De investimentos. Então, é isso que a gente precisa. A gente tem que valorizar realmente quem é daqui, quem é do Vale. Os empresários que estão aqui, sobrevivendo aqui no Vale, são guerreiros. Eu sempre falo que quem é do Vale é valente, né? Quem é do Vale. E o Eleazar também é empresário. E sabe o que eu queria saber? O que veio primeiro? A vontade de empreender ou depois que você começou a ver a região, né, como prefeito, que deu vontade de empreender? Então, desculpe, melhorando a pergunta aqui. Foi antes ou depois da prefeitura que você teve essa vontade de empreender? Foi antes. Eu já tinha academia antes de virar prefeito, né? Eu já tinha academia. Hoje minha academia está mais ou menos com 15 anos, né? Meu CNPJ. Então eu já tinha academia antes. Sempre gostei dessa parte do esporte, né? E aí eu investi e, graças a Deus, deu certo. E assim, você se inspira, assim, no homem? Eu sei que você é o homem que acorda às 5 horas da manhã e cuida da sua saúde e vai para o trabalho, incentiva outras pessoas. Tem algum político, a gente sempre tem, que te inspira para seguir essa jornada? Que pergunta, né? Difícil, mas uma responsabilidade muito grande. Tem sim, doutora. Tem. Eu sou fã, né? Vi muitos filmes, vídeos, li a história, né, de um grande homem que teve uma importância assim gigantesca para o mundo inteiro, né, que é o Martin Luther King. Não tem como se emocionar com a história daquele homem, com a luta dele, né, a luta dele. E aí até uma frase que eu levo para minha vida toda, e que é I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, doutora. Eu tenho um sonho de ver esse Vale do Ribeira crescendo, gerando emprego, oportunidades. Eu tenho um sonho de ver as crianças tendo uma alimentação boa nas escolas, as crianças tendo atividades nas escolas, que as escolas particulares também têm, né? Eu tenho um sonho de ver aquelas famílias, o qual a gente um dia colocou lá um projeto de frente de trabalho ganhando uma bolsa de R$540 e mais um curso de capacitação. Eu tenho o sonho de ver que essas pessoas elas possam ter um emprego de carteira assinada, possam estar levando sustento para dentro das suas casas. Eu tenho o sonho de ver essas pessoas bem. Eu tenho o sonho de ver o Vale do Ribeira preservando, né, isso que o mundo precisa, essa preservação, mas a gente sem punir a população do Vale do Ribeira. Eu tenho o sonho de ver a gente preservando e ao mesmo tempo dar oportunidade para as famílias aqui do Vale do Ribeira. Esse sonho não está distante. Esse sonho depende de nós, doutora. Depende de nós. Aquilo que eu falei, o Vale do Ribeira, nós
temos que virar a chave. Eu acho que é momento de virar a chave. Nós estamos próximos a uma eleição. O ano que vem tem eleição, doutora. E nós temos que cobrar isso dos políticos. Nós não queremos só emenda parlamentar, isso aí, como eu falei, é importante. Nós queremos realmente um projeto que vai atender a necessidade da população aqui do Vale do Ribeira. Nós vamos tirar, de uma vez por todas, esse rótulo de o lado mais pobre do estado de São Paulo. Porque nós, moradores aqui do Vale do Ribeira, nós vamos exigir. Quero parabenizar a doutora pelo seu trabalho também. Sei que você tem algumas lutas também, te acompanho também nas redes sociais. Você também é uma defensora do Vale do Ribeira, é uma guerreira aqui dentro do Vale do Ribeira. Nós precisamos de pessoas como, né, você, doutora, que incentiva também isso, discute políticas públicas, né, política de verdade que vai atender a população, né, e a população se unir, né, em busca de um só objetivo, que é a gente poder transformar isso daqui e realmente dar oportunidade para as pessoas aqui do Vale. Eu quero criar meus filhos aqui, né? Eu quero viver aqui, igual eu falei assim, eu não me vejo morando em outro lugar. Eu quero crescer aqui, criar meus filhos aqui. Eu quero morrer aqui no Vale do Ribeira. É aqui que eu nasci e é aqui que eu quero morrer. Pelas redes sociais do Eleazar, eu consegui pegar um pouquinho dos projetos que ele fez ali em Pedro de Toledo, mas eu também não consegui ver todos. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre os seus projetos, o que você realmente colocou em prática, você sonhou e colocou em prática em Pedro de Toledo. Foram muitos projetos, né? Eu vou falar alguns aqui, o que eu considero assim os mais importantes, né? Eu sempre falei que o meu maior projeto que eu fiz para Pedro de Toledo não foi as grandes obras que nós fizemos, né? Eu sempre falo que o maior projeto que eu fiz na Prefeitura Municipal foi dar a cesta básica para os funcionários da Prefeitura. Porque são 500 funcionários, né, que eles não tinham cesta básica. E eu já contei várias vezes essa história. Minha mãe, ela é funcionária pública, vai se aposentar agora, auxiliar de serviços gerais da Prefeitura. E eu me lembro quando eu era criança, com 15 dias, acabava a comida dentro de casa, recebendo o salário mínimo da Prefeitura Municipal. E aí, os outros 15 dias, quem ajudava a gente era igrejas, amigos, vizinhos, meu avô, né, meu finado avô. Então, quando eu passei... O meu primeiro projeto, doutora, quando eu entrei para prefeito em 2017, assumi, o meu primeiro projeto que eu mandei para a Câmara Municipal foi a cesta básica dos funcionários, para 500 funcionários. E depois eu ouvi depoimentos de pessoas, né, como tenho vários amigos, né, lá, como o próprio Índio, né, que é um dos nossos funcionários, né? Nós temos lá o Jarbinha, que é funcionário também, que trabalha como coveiro. Enfim, muitos depoimentos de muitas pessoas como essas, né, que falaram da importância que é a cesta básica. Então eu me vi ali naquele momento que realmente muitos falaram para mim, prefeito, com o depoimento deles, eu me vi na história deles, né, porque aconteceu comigo. Disse, prefeito, eu pago aluguel, tenho 3 filhos e só o salário não dava para mim alimentar minha família. Uma realidade do Vale. A sexta agora eu consigo passar os 30 dias dando arroz e feijão para minha família poder comer, meus filhos poderem comer. Então, assim, você poder dar dignidade para essas pessoas, isso não tem preço. Então, por isso que eu falo que a cesta básica é o maior projeto, porque você dá dignidade para as pessoas. E através da política a gente faz isso. Aí teve muitos outros projetos importantes, né? No esporte mesmo, né? O esporte, nós construímos vários complexos esportivos pela cidade, 2 complexos esportivos na cidade muito bonitos, né? Que a gente não vê por aí. De quem visita o nosso complexo esportivo vê que realmente é de uma qualidade assim que a gente não consegue enxergar em lugar nenhum, como o primeiro mundo mesmo. Aulas gratuitas. Te cortar, mas eu vi um vídeo de vocês dos alunos chegando de campeonato, você ali recebendo eles. Achei aquilo tão bom, de incentivo, um incentivo tão forte para eles. Claro, porque aquilo que eu falei, o esporte ele é uma ferramenta de transformação de vida, transformação social. Transformou a minha vida e está transformando a vida de muitas outras pessoas, né? Então, o mais importante, Pedro de Toledo, todos os esportes eram gratuitos. Todos, né? Para as crianças, jovens, adultos. Então, nós fizemos muita coisa nos esportes, além das aulas gratuitas para as crianças, né? Aulas de karatê, judô, jiu-jitsu, karatê, capoeira. Aí nós tivemos o balé, futebol de salão, futebol de campo, enfim, tênis de mesa, toda a modalidade esportiva gratuita para a população de Pedro de Toledo. Então, fizemos muita coisa no esporte para poder ajudar nessa questão da disciplina dos nossos jovens, das nossas crianças, né? Vamos falar rapidamente de outras coisas que nós fizemos. As nossas obras que nós fizemos, né? Eu vou dar um exemplo. Lá, num bairro muito sofrido, o bairro do Morro Branco, e aí eu lembro até que quando nós fomos anunciar uma obra que a gente ia fazer no Morro Branco, para calçar o Morro Branco,
O pessoal não acreditou, porque todo mundo passava por ali e prometia que ia fazer lá, tirar o pessoal, as crianças, elas colocavam sacolinha no pé para pegar a Kombi escolar, no dia que chovia, a lama. E aí, quando eu anunciei essa obra, que eles não acreditaram, falaram que era mentira. Porque todo mundo prometia e não acontecia isso. E aí você vê lá o depoimento de um morador, igual eu presenciei lá, dos moradores do Morro Branco, seu Amorim, né, o pessoal que, sabe, depois que nós finalizamos a obra, e a gente escutar o depoimento de umas pessoas como essa, assim, emocionada, falando da benfeitoria, então isso não tem preço, né? E vários outros bairros, né, que nós fizemos, o Caju 2 mesmo, que alagava todas as casas, eu me lembro assim como se fosse hoje, eu consigo ver a imagem certinha na minha mente, das casas alagando, porque ali tinha um problema precisava fazer uma pequena ponte, precisava de infraestrutura. Nós temos esse problema no Vale também de inundação. Muitos problemas, né, no Vale do Ribeira, questão de alagamentos. E aí a gente conseguir fazer essa obra e a população dar depoimento, sabe, emocionada, falando assim, poxa, Deus colocou o Eleazar na nossa vida e hoje, olha como é que tá aqui. Então, esses feitos, né, que a gente... É muito importante para o município. Você falando da tua mãe, que a mãe dele ficou doente e foi no hospital de Pedro de Toledo, que ela se tratou e se curou. Você também tem esse projeto, um projeto muito bonito dentro da saúde. A saúde foi o nosso carro-chefe da nossa administração, falo isso, né? Porque nós investimos muito na saúde. Nós funcionamos Pedro de Toledo como se fosse um hospital regional. Com especialidades. Nós chegamos a trazer em ações 20 especialidades para Pedro de Toledo. Pedro de Toledo nunca teve ressonância magnética, nós levamos carreta da ressonância magnética. O que a gente fazia? A gente pegava as especialidades que estavam aumentando as filas e a gente zerava. Se tinha muita gente para fazer lá exame de mamografia, nós íamos lá e contratava a carreta da mamografia para poder fazer especialidades. A gente atendia a população de Pedro de Toledo e também outras pessoas que moram aqui no Vale ou cidades vizinhas ali, até de Peruíbe, passavam em Pedro de Toledo nas nossas especialidades médicas, urologista. Quantas vidas não foram salvas, né? Que nós conseguimos identificar precocemente pessoas com câncer de próstata, homens que, né, não tinha urologista, e aí de repente a gente viu uma necessidade, contratamos um urologista, foi constatado, mas nós conseguimos tratar a tempo, porque uma coisa que a gente sempre fez na saúde, tempo e resposta é importante na saúde. Nós investimos muito na saúde de Pedro de Toledo, trazendo especialidades médicas, assim como mamografia. E como que era antes? Só para a gente ver que isso acontece no Vale do Ribeira inteiro, que ele falou das filas, é muito importante que frisar. Mamografia. Existe uma fila gigante, enorme ali de agendamentos. E às vezes até a mulher conseguir fazer a mamografia, infelizmente, se ela tiver com câncer, já está em estágio avançado. Então, existe essa fila e esse agendamento muito longo, que eu acho que é Pariquera e Registro, né, que nos sustenta. Então, quando ele traz essas especialidades para a cidade, o quanto é importante zero a fila. Você perguntou como que era antes. Não é uma responsabilidade direta do município, direta. Porque esses trabalhos, quem faz são os hospitais regionais. Mas, por que nós começamos a fazer isso? Porque a demanda é muito grande, né? Apenas 2 hospitais regionais no Vale do Ribeira para atender toda a população do Vale todo. E aí, quando você se depara com uma situação, uma pessoa com suspeita de câncer câncer de mama, né? E aí você vai agendar no hospital regional, aí você vai ver que 7 meses, 1 ano, 1 ano e meio, você não pode esperar. Aquilo que eu falei, 1 ano e meio, a pessoa que está com câncer está desenvolvendo, a pessoa morre. Por isso que nós tomamos essa atitude de poder trazer especialidades médicas para o nosso município. E não foi só mamografia, não. Igual eu falei, teve várias especialidades, até ressonância magnética, que é uma coisa muito cara, né? Nós zeramos as filas lá também, trouxemos para Pedro de Toledo, igual eu falei de urologista, pediatria, que a gente fez no geral, que nós montamos a casa do autista em Pedro de Toledo, né? Então, só que assim, precisava dos médicos especialistas também para poder cuidar dessas crianças, que a gente sabe que está aumentando muito, né? No mundo inteiro está aumentando. E a gente poder ofertar uma saúde de qualidade para a população, saber que você participou ali ativamente, você conseguiu salvar vidas, né? Eu tenho um depoimento de uma mulher que estava com tumor na cabeça e nós conseguimos fazer igual a ressonância dentro do município. Graças a Deus, nós fizemos a ressonância. Doutora, ela abriu a cabeça de um lado no outro aqui assim. Arrancou o tumor e está lá. Viva, graças a Deus. Perdeu um pouquinho da vista, né? Mas a vida dela está lá intacta, está salva, né? Então, assim, a saúde foi um dos nossos carros-chefe também. Investimos muito na saúde. É preciso ter esse olhar, porque aquilo que eu falei, a saúde não espera. Se a pessoa está ali, ela precisa do exame, ela não pode esperar 1 ano na fila.
E tem muitas pessoas que não conseguem pagar particular. Quer dizer, a grande maioria que está na fila não consegue pagar particular, mesmo com a ajuda da família. Isso mesmo, doutora. Eu quero aproveitar, já que a gente está falando em saúde, né? Eu valorizo muito os profissionais que trabalham na saúde. Inclusive, sou um grande defensor da enfermagem, né? Um grande defensor da enfermagem, porque eu me lembro, né? Nós passei por um mandato onde nós enfrentamos uma guerra, enfrentamos outra guerra, que é a pandemia. A pandemia foi uma guerra que quantas pessoas não morreram. Verdade. E aí você está em casa com a tua família ali para não pegar a doença, né? Para não pegar o vírus. E você vê eu falo que o pessoal da enfermagem são nossos heróis. Eles estavam aonde? Onde a gente estava em casa. Eles estavam nos hospitais de braços abertos, cuidando das famílias. Minha irmã é enfermeira, quase 30 anos de profissão. A minha irmã contaminou meu sobrinho, que ele não poderia pegar a doença. Graças a Deus, ele superou. Mas a minha irmã estava lá também. Então, todo mundo da enfermagem, o pessoal que passou por essa grande pandemia, me despertou assim, um interesse muito grande. Eu fui o primeiro prefeito a pagar o piso nacional da enfermagem em Pedro de Toledo. E quando eu tive uma única oportunidade de presidir o Consaúde, que é o nosso consórcio de saúde aqui do Vale do Ribeira, eu passei o piso nacional da enfermagem para todos que trabalham nos hospitais regionais. Porque realmente eles são nossos heróis. Quem faz o primeiro acolhimento são os enfermeiros. Quem, quando tem um acidente na pista, que está lá fazendo os primeiros socorros para levar a tempo para que o médico possa fazer uma cirurgia, são os enfermeiros, o pessoal da enfermagem. Então, a enfermagem, no geral, eu sou um grande defensor. Eu falo que a profissão mais nobre que existe é a enfermagem, por toda essa complexidade, né? Por isso que eu falo, na época da pandemia, todo mundo com medo de pegar o vírus, de apertar a mão das outras pessoas, elas estavam ali acolhendo e salvando vidas e colocando a sua vida e a vida da sua família em risco. Então, eu sou, assim, um grande defensor e um grande fã mesmo de quem trabalha com a enfermagem, né, no nosso país. Porque, na realidade, tem que ser herói, né? Porque o salário deles não é um salário, né, que condiz com o trabalho deles. Com o trabalho. Né? Não condiz. É igual um policial militar que trabalha aqui no estado de São Paulo. Né? Olha quanto ganha mais ou menos em média um policial militar aqui no estado de São Paulo. Muito pouco. Né? 5 mil reais. Aí você vai em Brasília, ganha 10 mil. Né? Então não é justo isso. É igual o pessoal da enfermagem. Ainda é muito pouco que eles ganham. Eles deveriam ser muito mais valorizados. Sim. Muito obrigada, Eleazar. Muito obrigada por vir até aqui, por conversar, por tudo que você proporcionou a Pedro de Toledo. Entra lá nas redes sociais dele, ele é muito ativo, sabe? Então, ele também vai trazer essas informações para vocês, como trouxe para mim. Eu acho muito importante a gente se unir, né? Por que nós vamos olhar para pessoas de fora? Era aquilo que eu estava falando da merenda, né? Como vou falar da merenda se eu nunca comi a merenda? Como que uma pessoa vai nos representar e vai ali nos beneficiar da forma que nós merecemos se eles não conhecem a nossa realidade? Então, a gente precisa, falar sobre política sim, falar sobre políticas públicas sim e informar que nós precisamos de pessoas que realmente são daqui e lutam pelo Vale do Ribeira. Obrigada.